Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento na nossa aula, nossa disciplina de Teologia Sistemática. Hoje nós vamos estar falando Teologia Sistemática dentro da expectativa, dentro da perspectiva da Cristologia. Hoje nós vamos estar estudando a unidade 2 da nossa disciplina, né? Então bora lá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da obra, dando continuidade na obra de Cristologia, né? Nessa área, dentro da perspectiva dos debates, né, especialmente os debates patrísticos, né, lá da antiguidade, sobre a pessoa de Cristo. Patrísticos ou patrística está relacionada ao estudo, né, ali dos chamados pais da igreja. E quem são esses pais da igreja, pessoal? São aqueles que foram levantados ali depois dos apóstolos, né, e por isso ali muitos são chamados de pais apostólicos, né? Porque muitos ali foram até discípulos, né, diretos ali de alguns apóstolos e posteriormente foram levantados outros ali. Daí a gente entende-se, né, é aplicado esse termo patrística, né, que é um período muito importante, né, dentro da história da cristandade, porque foram homens ali que puderam ali estar formulando, né, a doutrina, de estar debatendo sobre doutrinas bíblicas, de estar defendendo, né, a fé cristã. Só que diferente de hoje, quando o debate hoje ali é de frente a frente com outra pessoa, ali os debates geralmente eram por meio de cartas, né? Então, quando uma pessoa ali escrevia algo ou falava algo através de cartas, né, por exemplo, e que aquilo dali era uma ofensa ou era considerado uma heresia, né? Aquele teólogo, aquele escritor cristão, ele rebatia, né, aquela heresia escrevendo uma carta rebatendo ali aquela heresia, né? Então, os debates ali, a forma de se comunicar ali, um discordando do outro, né, vamos dizer assim, não era como hoje nas redes sociais, que infelizmente muitos acabam se digladiando ali, né, não há um diálogo ali, mas ali na antiguidade, ali nesse período da patrística, geralmente esses debates, essa comunicação, né, essas discordâncias, esse diálogo era através de cartas, né? Então veja, nós estamos estudando sobre Cristologia, né, a doutrina de Cristo. Então veja, o período patrístico, ele testemunhou uma considerável atenção que foi dada à doutrina da pessoa de Cristo. Então foi um período importante para se estudar melhor essa doutrina sobre a pessoa de Cristo. O período mostrou-se decisivo, que foi formulando diretrizes para a discussão da pessoa de Cristo, que permaneceram normativas, ou seja, como normas, até o surgimento dos debates do iluminismo, sobre a relação entre fé e a história. E aqui é um ponto interessante, pessoal, porque tem muita coisa que nós sabemos hoje, tem muita coisa em relação às doutrinas bíblicas, à fé cristã, dentre tantas outras coisas, que até o iluminismo não tinham sido questionadas. Quando chega aquele período ali do iluminismo, eu sou professor de história também, e quando chega aquele período do iluminismo, ou o século das luzes, esse movimento filosófico, muitos filósofos ali entendiam que aquele período agora ali do iluminismo, ele veio como que para iluminar o que outrora eles entendiam como Idade das Trevas, que é um termo que se aplica, né, à Idade Média, e que nós sabemos que, na verdade, esse termo Idade das Trevas, aplicado ali à Idade Média, é um termo que, na verdade, não condiz com a Idade Média, porque a Idade Média é um período muito longo ali, de 1000 anos, mas que teve sim cultura, teve ali também produção, teve tecnologia, né? Porque o que se entendia é que a Idade das Trevas, aplicada à Idade Média, foi um período parado, né, um período enfadonho, um período que não teve cultura nenhuma, não teve produção nenhuma. E quando a gente vai estudar a fundo a Idade Média, a gente vai ver que não é bem assim. Houve sim produção. Uma das maiores produções literárias cristãs, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, foi produzida na Idade Média, né?
Então aqui já cai por terra essa ideia de que a Idade Média não teve produção, não teve isso ou aquilo, né? Porém, posteriormente, né, foi aplicada essa expressão, esse termo Idade das Trevas, até de maneira preconceituosa à Idade Média. Mas, como eu falei agora há pouco, é um termo preconceituoso que, na verdade, não condiz o que foi a Idade Média. A Idade Média foi um período importantíssimo e que, na verdade, nós hoje somos até como que herdeiros da Idade Média. Tem muita coisa que a gente usa no dia a dia que é herança da Idade Média, né? Mas, enfim, quando chega no Iluminismo, muita coisa vai mudar, porque o Iluminismo, eles vão agora debater, eles vão questionar agora as doutrinas bíblicas por meio da razão, ou do raciocínio, né, ou do racionalismo. Então veja, tira-se ali o sobrenatural, né, e agora coloca-se o quê? A razão. Então, para eu entender, por exemplo, a Bíblia, eu não tinha mais que usar ali as ferramentas, digamos, da teologia. Agora eu tinha que usar o quê? A razão, para poder entender a Bíblia. Então veja como a coisa mudou bastante. Então, tudo isso aqui, esses debates sobre Cristo, cristologia, a gente vê que foi ali tudo tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilo. Mas quando chega ali no período do Iluminismo, vai mudar drasticamente. Muita coisa vai mudar. Porque agora o questionamento ali é de algo a qual muita coisa que outrora a igreja, ou que alguém até então nunca tinha questionado, agora sim o Iluminismo ele vai questionar, né? Então veja, o primeiro período de desenvolvimento da cristologia concentrou-se na questão da divindade de Cristo. Para a maioria dos primeiros escritores cristãos patrísticos, o fato de que Jesus era humano parecia ser uma verdade incontestável, né? O que necessitava ser explicado agora era o que parecia, e que parecia desafiador sobre Cristo, dizia respeito à sua humanidade, né? A sua maneira pela qual ele se diferenciava dos outros seres humanos. Ou seja, essa questão, né, de Jesus, esse entendimento que, de fato, que Jesus era um ser humano, né, feito de carne e osso, isso era incontestável. Ninguém discutia que Jesus, de fato, veio em carne, né? Inclusive, a Bíblia nos ensina de que todo aquele que se achegar ou chegar dizendo, né, que Jesus não veio em carne, considere-se aquela pessoa anátema, porque Jesus veio em carne e osso, né? Então, dentro desses debates aqui, na época patrística, todos acreditavam de fato, entendiam que Jesus era um ser humano, né, de corpo ali e osso, né, carne e osso. Agora, o que veio depois disso era entender como seria ou como era como ele se diferenciava dos outros seres humanos, porque ele é um ser humano também, né? E é interessante isso aqui, porque o que ocorre? E algo interessante, Jesus, ele teve fome, Jesus, a Bíblia diz que ele chorou, que ele teve fome, basta a gente lembrar lá, né, em Mateus capítulo 4, na tentação no deserto depois que ele foi batizado, né? Depois de 40 dias, 40 noites em jejum, ali o diabo se apresenta a ele e vem ali a primeira tentação. O que o diabo disse para ele? Olha, se tu és mesmo filho de Deus, transforma o quê? Essas pedras em pães. O diabo, ele é tão sagaz que ele vai tocar primeiramente na fragilidade de Jesus, né? Você vê que Jesus ali com fome, o que é que o diabo faz? Ó, se vocês é filho de Deus, transforme o quê? Essas pedras em pães, porque você está fragilizado, você está com fome depois de jejum. E é o que Jesus responde, não somente de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a tentação que Jesus sofre ali e as respostas que Jesus dá ali ao diabo são baseadas no livro de Deuteronômio, inclusive, né? Não somente de pão viverá um homem neste mundo, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Essa será a resposta de Jesus. Mas veja, Jesus ele chorou pela morte de Lázaro. Jesus, a Bíblia diz que ele se comoveu, né? Quando a gente vai ver ali aquela passagem
onde um menino está sendo ali, indo a caminho de um sepultamento, a Bíblia diz que Jesus ele se compadeceu, né? Na morte de Lázaro vai dizer o quê? Que Jesus ele se comoveu também com a situação. Veio o quê? O sentimento humano. Jesus se comoveu. A Bíblia revela, a Bíblia nos ensina, nos testemunha, né? Ela fala que Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Então a Bíblia diz que ele se comoveu em espírito, ele chorou. Então Jesus teve fome, chorou, Jesus dormiu, Jesus descansou. Então isso mostra esse lado humano de Jesus. Mas o que necessitava as pessoas ali entenderem é como ele se diferenciava dos demais seres humanos. Isso aqui é importante porque mesmo Jesus sendo homem, a única diferença dos demais, pessoal, é que ele não pecou, né? A vida dele foi uma vida santa, a vida dele foi uma vida reta, ele soube entrar e sair dos lugares sem pecar. Ele entrou e saiu dos lugares com o único objetivo, que era proclamar as boas novas. Então Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus descansou, basta a gente lembrar lá a passagem, né, da tempestade, a qual ele estava dormindo, descansando, e os discípulos lá amedrontados, né, com medo ali que eles viessem a naufragar. Então veja, a única diferença de Jesus e os demais seres humanos é que ele não pecou. Essa é a grande verdade. Então Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas o que é que ocorre? Dentro disso, dentro desse período, também surge vários outros movimentos, né, que os pais apostólicos vão ter que estar debatendo ali, vão ter que estar defendendo a fé genuína. Então veja, dentro desse período vai surgir, pessoal, duas perspectivas sobre Jesus que foram rejeitados, tidas como heréticas, dois movimentos. Primeiro é o ebionismo, que eles entendiam que primeiramente o ebionismo ele era uma importante seita judaica que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, né? Então esse movimento, pessoal, por exemplo, eles consideravam que Jesus, como um ser humano comum, simplesmente ele era um homem comum. Eles consideravam Jesus como um ser humano comum, o filho de Maria e de José. Então esse movimento, eles entendiam que, olha, Jesus é apenas um homem comum, um homem simples que nasceu de uma mulher, né, Maria e José. Então, para eles, Jesus era apenas um homem comum. Um homem que uma vida simples, mas que ele não tinha poder, ele não tinha autoridade, ele era apenas um homem comum ali da sociedade ali daqueles dias. Esse era o pensamento do ebionismo, esse movimento herético, que foi considerado herético, essa famosa seita judaica chamada ebionismo. A outra veio a ser conhecida como docetismo, né? Do verbo grego dokeo, que significa parecer ou aparentar. Enquanto o ebionismo entendia que Jesus era um homem comum, né? Um homem comum, um homem simples, apenas filho de Maria e de José, o docetismo, esse outro movimento, eles entendiam que Jesus apenas aparentava ser, né? Ou aparentava ser, ou parecia um homem, um ser humano. Eles entendiam assim, né? Então essa abordagem defendia que Cristo era totalmente divino e que sua humanidade era meramente uma aparência. Então, dentro desse movimento aqui, do docetismo, eles acreditavam e entendiam Jesus como divino, mas eles não entendiam, né, eles não achavam que Jesus era um ser humano, apenas aparentava, mas eles acreditavam que Jesus era divino. Mas essa parte humana de Jesus apenas aparentava Jesus ter, né? Então veja, dentro dessa perspectiva, os sofrimentos de Cristo são assim vistos como aparentes. Então aquilo que eu falei anteriormente, que Jesus chorou, que Jesus teve fome, por exemplo, que mostra esse lado humano de Jesus, para o docetismo eram coisas que na verdade não eram reais, eram apenas aparentes. Aparentava, ou seja, em outras palavras, Jesus aparentou ter fome. Jesus aparentou
que estava descansando. Jesus aparentou que chorou, né? Então essa era a perspectiva do docetismo, esse movimento considerado herético. Aqui, só frisando, eles acreditavam que Jesus era divino. Eles só não acreditavam que Jesus tinha esse lado humano, né? Então veja, dentro dessa perspectiva, né, os sofrimentos de Cristo são assim vistos como aparentes em vez de reais. O docetismo tinha particular atração pelos escritores gnósticos do século II. O gnosticismo, pessoal, foi um movimento também muito forte ali também, e que, segundo alguns historiadores, foi uma seita, um movimento herético que quase ali destruiu o cristianismo, de tão influente que ele foi. Porque o gnosticismo, ele foi uma mistura, né, uma espécie de sincretismo, onde englobava, onde misturava vários outros ensinamentos, vários elementos de outras religiões ali, na verdade. Então, foi algo que influenciou muitas pessoas, teve grande influência e que quase, segundo historiadores, acabou de destruindo o cristianismo, de tão influente que foi esse movimento, né, do gnosticismo. E que, inclusive, alguns teólogos entendem que no livro de João, ali, o evangelista João, no Evangelho de João, ele vai ali combater esse movimento, né? Então vamos lá. Em cujo período alcançou o seu ápice. Então, o docetismo, ele tinha essa particular atração pessoal pelos escritores gnósticos, pegando já essa influência, talvez, que eles já tinham naquele momento, né? No século II, em cujo período alcançou o seu ápice, né? O seu momento ali mais forte. Então veja, dentro disso nós vemos, dentro da obra de Cristo aqui, nós vemos Jesus como um mediador. Uma das principais correntes de reflexão cristológica, pessoal, concentra-se sobre a noção da mediação entre Deus, né, e a humanidade. Essa mediação entre Deus e a humanidade, né? O Novo Testamento, em vários pontos, refere-se a Cristo como um mediador. Nós podemos pegar, por exemplo, em Hebreus 9,15, pegar, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, onde vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, né? 1 Timóteo 2,5 vai ali enfatizar que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Assim, dando peso à noção de que a presença de Deus em Cristo está voltada à mediação entre Deus transcendente e a humanidade caída. Interessante que, mesmo a humanidade caída, pecadora, ainda assim Deus será esse mediador. Jesus será esse mediador entre Deus e essa humanidade pecadora e caída. Isso é importantíssimo, pessoal, porque a função do sacerdote do Antigo Testamento era justamente ser esse mediador entre Deus e o homem. Enquanto o crente ali do Antigo Testamento, né, o povo de Deus ali, não podia, não tinha acesso, por exemplo, ao Santo dos Santos, onde ficava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote, ou quem podia entrar em alguns recintos ali do templo era o sacerdote ou o sumo sacerdote, enquanto o povo ficava lá fora, entrava aqui o papel mediador do sacerdote. E esse mediador, que era o sacerdote, essa função sacerdotal de mediador, já era que uma prefiguração daquele que viria, Jesus Cristo, como mediador. Por isso que eu falei na unidade 1 da nossa matéria, daqui de Teologia Sistemática, que para nós entendermos o livro de Hebreus, nós temos que entender ali o Antigo Testamento, porque o livro de Hebreus vai ser um livro que vai fazer muita alusão, mencionar muita coisa do Antigo Testamento, como o sacerdócio, como ali o sacrifício, a figura do sumo sacerdote, né? Então você vê que Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, né? Vai dizer que ele é o mediador, né, de uma aliança. Então veja, esse papel importantíssimo da mediação ali, tanto do Antigo como no Novo, é mostrar o quê? Que mesmo as pessoas, na sua condição de pecadores, como todos nós somos, uma humanidade caída, existe ainda, mesmo assim, essa mediação, né, de Jesus
em relação a Deus e essa humanidade. Isso é importante nós sabermos, né? Que mesmo assim nós ainda temos esse contato, nós temos ainda essa oportunidade, né, de estarmos ali se relacionando com o nosso Deus. Então veja, dentro disso, o argumento básico é que Jesus Cristo reúne em sua pessoa as 3 grandes funções mediadoras do Antigo Testamento. Em sua função profética, Jesus é mensageiro e testemunha da graça de Deus. Em sua função profética, Jesus Cristo é um mensageiro e testemunha da graça de Deus. Ele é um mestre dotado de autoridade e sabedoria divinas. Em sua função real, Cristo inaugurou um reinado que é celestial e espiritual, não terreno e físico. Este reinado é exercido sobre os cristãos por intermédio da ação do Espírito Santo. E por intermédio de sua função sacerdotal, Cristo, ao oferecer sua morte em expiação pelos nossos pecados, é capaz de nos trazer de volta ao favor divino. Então veja, Jesus, pessoal, ele vai exercer 3 funções aqui. É como que 3 ministérios. Basta a gente lembrar que teve uma pessoa ali no Antigo Testamento, Samuel, onde ele vai exercer também essa tríplice unção de sacerdote, de profeta e de juiz. Inclusive foi o último dos juízes. E Jesus ele vai exercer essas 3 funções aqui, né? Baseadas ali dentro dessa perspectiva do sacerdócio, né? Dessa mediação do Antigo Testamento. Ele vai ter a sua função profética, vai ter sua função real de rei e vai ter sua função aqui de sacerdotal, que é justamente o quê? Trazer de volta essa humanidade caída ao favor divino, ou à graça de Deus, que é justamente esse favor imerecido de Deus, já que nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graciosa e doce graça, ele faz com que nós nos tornemos, né, para que nós venhamos a ter esse contato, a recebermos essa graça de Deus. Então veja, por intermédio de sua função sacerdotal, Cristo ofereceu sua morte por expiação, para que trazer de volta ao favor divino. Portanto, em todos esses aspectos, pessoal, Cristo cumpre os ministérios de mediação previstos na antiga aliança, né? Então, mais uma vez a gente percebe que um dos principais papéis do sacerdote do Antigo Testamento era justamente isso, ser esse mediador entre Deus e o homem. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele cumpre essa função sacerdotal mais uma vez, mostrando que ali ele é o único mediador entre Deus e o homem, fazendo com que agora a humanidade tenha esse acesso, tenha essa possibilidade de ter esse favor divino e de ali, como diz 2 Coríntios capítulo 5, onde diz que Jesus ele estabeleceu o ministério da reconciliação, onde através de Jesus, através dessa mediação, Jesus ele reconcilia o mundo novamente para com Deus. Então nessa aula de hoje, pessoal, na unidade 2 da nossa matéria, nós vimos aqui alguns debates dentro da história em relação à pessoa e à humanidade de Cristo. Nós vimos que Jesus, assim como qualquer outra área do conhecimento, foi se debatido, né, sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Mas é importante entendermos que, dentro de todos esses debates, o que venceu foi o entendimento que, de fato e de verdade, Jesus Cristo ele é o mediador ali de uma nova aliança. Até a próxima.